Não quero uma velha inútil aqui enquanto estou grávida, disse minha nora enquanto eu dobrava as roupinhas do bebê que nunca conheceria. Minhas mãos tremeram por um segundo, mas continuei passando o ferro naquele macacãozinho azul claro, fingindo que não tinha ouvido. Jéssica estava na cozinha, falando ao telefone com a mãe dela, mas sua voz chegava até o quarto de hóspedes onde eu havia me instalado nos últimos meses. Marcos concordou comigo, sabe? Ele disse que a mãe dele devia procurar outro lugar para morar. A gente precisa de privacidade agora, principalmente com o segundo bebê vindo. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com família. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Era março de 2024. Eu tinha 68 anos e estava sendo expulsa da casa que construí com minhas próprias mãos. Mas o que eles não sabiam é que alguns papéis nunca foram transferidos, e a verdade sobre quem realmente era a dona daquela casa estava prestes a vir à tona. Naquele momento, porém, enquanto ouvia minha nora me chamando de velha inútil, tudo o que conseguia fazer era sentir o chão se abrindo sob meus pés. Guardei o macacão na gaveta e caminhei até a sala, onde meu filho Marcos estava deitado no sofá assistindo televisão. Ele nem levantou os olhos quando me aproximei, apenas continuou mexendo no celular com uma expressão de tédio que eu conhecia desde que ele era adolescente. 45 anos de maternidade me ensinaram a reconhecer quando o meu menino estava evitando uma conversa difícil. Marcos, chamei baixinho, sentando na poltrona que sempre foi minha. Precisamos conversar. Sobre o quê, mãe? Ele ainda não me olhava, os olhos grudados na tela do telefone. Sobre o que Jéssica acabou de falar no telefone. Agora sim ele me encarou. E por um segundo vi um lampejo de constrangimento em seus olhos. Mas foi só por um segundo. Logo depois, ele suspirou daquele jeito que sempre fazia quando achava que eu estava sendo dramática. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Com o Leonardo de 2 anos correndo pela casa toda, e agora com a gravidez da Jéssica, a gente precisa de espaço. E você também merece ter sua própria vida, não é? Sua própria vida. Como se os últimos 5 anos, desde que meu Antônio morreu, eu não tivesse feito de tudo para me encaixar na nova dinâmica da família. Como se eu não tivesse engolido todas as pequenas humilhações diárias. Jéssica mudando a decoração da casa sem me consultar, jogando fora os móveis que eu e Antônio compramos juntos, substituindo nossas cortinas floridas por umas modernosas cinza que me davam uma tristeza só de olhar. Marcos, filho, tentei manter a voz firme. Esta casa é nossa. É onde você cresceu, onde seu pai e eu fizemos uma família. Eu não entendo por que preciso sair. Porque não é mais só sobre você, mãe. A voz dele subiu um tom, e Jéssica apareceu na porta da cozinha, uma mão apoiada na barriga de 6 meses. A gente tem filhos agora. A gente tem responsabilidades. E, sinceramente, às vezes parece que você não entende que as coisas mudaram. Como assim eu não entendo? Você fica dando palpite em como a Jéssica cuida do Leonardo, fica fazendo comida que a gente não pediu, mexendo nas nossas coisas. Cada palavra era como uma facada. Eu cuidava do meu neto porque amava aquela criança. Cozinhava porque sempre foi minha forma de demonstrar carinho. Organizava a casa porque... Bem, porque sempre foi minha casa. Amor. Jéssica se aproximou e pousou a mão no ombro do marido. Não precisa ficar nervoso. A gente conversou sobre isso, lembra? Decidimos que o melhor seria a Dona Maria encontrar um apartamento legal, num lugar onde ela possa ter independência. Dona Maria. 5 anos atrás, quando Marcos trouxe Jéssica pela primeira vez em casa, ela me chamava de sogra querida. Depois do casamento, virou mãe. Com a chegada do Leonardo, passou a ser vó Maria. E agora, nos últimos meses, eu havia virado Dona Maria, como se fosse uma estranha. Eu não tenho dinheiro para alugar um apartamento, falei, e minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Mãe, você tem a aposentadoria do INSS e a pensão do papai. Dá para alugar um kitnet legal.
Marcos falava como se estivesse resolvendo um problema de matemática, sem qualquer emoção na voz. Um kitnet. Repeti as palavras, tentando processar. Depois de 40 anos trabalhando como contadora no Banco do Brasil, depois de criar você sozinha quando seu pai estava começando a empresa, depois de pagar escola particular, faculdade, casamento, você acha que eu mereço terminar minha vida num kitnet? Não é sobre merecer, mãe. É sobre o que é prático. Prático. Essa palavra ecoou na minha cabeça, enquanto eu olhava para aquela sala que eu mesma havia decorado em 1995, quando finalmente conseguimos comprar a casa própria. As paredes que eu pintei de amarelo claro, o piso de madeira que Antônio e eu escolhemos juntos numa loja no centro de Belo Horizonte, economizando cada centavo para conseguir pagar à vista. Vó Maria? A voz do Leonardo me tirou dos pensamentos. Meu netinho de 2 anos apareceu na sala arrastando um ursinho de pelúcia. Os cachinhos loiros bagunçados de tanto brincar. Cadê biscoito? Automaticamente levantei para ir buscar os biscoitos caseiros que sempre fazia para ele. Mas Jéssica foi mais rápida. Leonardo, a mamãe já disse que agora você só come os biscoitos que a mamãe compra no mercado, lembra? Ela pegou o menino no colo e me lançou um olhar significativo. Os caseiros têm muito açúcar. Mais uma tradição nossa que havia sido cortada. Mais uma forma de me dizerem que eu não sabia fazer as coisas direito. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, que até 2 anos atrás era meu quarto de costura, fiquei olhando para o teto e lembrando de quando Marcos nasceu. Parto difícil. 8 horas de trabalho de parto no Hospital Mater Dei. Antônio quase desmaiou na sala de espera, mas eu aguentei firme. Sempre aguentei firme. Quando trouxemos Marcos para casa, esta mesma casa, eu jurei que faria de tudo para dar a ele uma vida melhor do que a que eu havia tido. Cresci numa família pobre em Contagem, filha de operário. Estudei à noite para conseguir me formar em contabilidade. Trabalhei durante toda a gravidez. Voltei a trabalhar quando Marcos tinha apenas 3 meses porque precisávamos do dinheiro. Durante 30 anos, acordei todos os dias às 5 da manhã. Preparava café da manhã. Acordava Marcos, levava ele na escola, ia para o banco, trabalhava 8 horas lidando com números e documentos. Buscava Marcos, ajudava com lição de casa, fazia jantar, organizava a casa e ainda estudava para as promoções internas. Aos sábados, lavava roupa e limpava a casa. Aos domingos, cozinhava para a semana toda. Quando Antônio começou a empresa de material de construção, em 1998, eu continuei trabalhando no banco para garantir que tivéssemos uma renda fixa. Foram 5 anos de aperto, Antônio investindo cada centavo na empresa e eu segurando as pontas em casa. Pagamos a faculdade de administração do Marcos, o carro usado que demos de presente quando ele se formou, ajudamos com o dinheiro da entrada do apartamento dele antes do casamento. Só parei de trabalhar em 2019, quando me aposentei aos 63 anos. Antônio já estava doente e eu queria cuidar dele. Foram 2 anos difíceis, vendo o homem da minha vida definhar no hospital e em casa, fazendo fisioterapia, tomando remédios, tentando manter a dignidade enquanto lutava contra o câncer. Quando Antônio morreu, em janeiro de 2022, Marcos e Jéssica insistiram que eu não deveria ficar sozinha na casa. Vem morar com a gente, mãe. A gente cuida de você. Na época, pareceu carinho. Pareceu que eles se importavam comigo. Nos primeiros meses foi até bom. Leonardo era um bebê. Jéssica estava exausta. E eu ajudava com tudo. Acordava de madrugada quando ele chorava. Preparava mamadeira, lavava roupa, cozinhava. Me sentia útil, necessária. Achei que finalmente tínhamos virado uma família de verdade. Mas aos poucos, as coisas foram mudando. Jéssica começou a fazer comentários sobre meus métodos com Leonardo. Dona Maria, hoje em dia os pediatras recomendam fazer diferente. Dona Maria, aquele produto de limpeza que a senhora usa é muito forte. Pode fazer mal para o bebê. Dona Maria, por favor, não dê doce para o Leonardo antes do almoço. Marcos sempre concordava com a esposa, mesmo quando eu tentava explicar que havia criado ele da mesma forma e ele cresceu saudável. Mãe,
Cada geração aprende coisas novas. A Jéssica pesquisa muito sobre educação infantil na internet. A internet. Como se meus 45 anos de maternidade não valessem nada comparados com artigos que minha nora lia no Facebook. E você? O que faria se seu filho também começasse a te tratar como se você fosse um estorvo? O pior eram as pequenas crueldades. Jéssica reorganizando meus pertences no armário sem avisar. Marcos mudando os canais da televisão na minha cara, dizendo que eu assistia programa de velha. Os dois cochichando na cozinha e parando de falar quando eu aparecia. As decisões sobre Leonardo sendo tomadas sem me consultar, como se eu fosse uma estranha. Mas foi na última semana que tudo ficou insustentável. Jéssica anunciou que estava grávida novamente, e desde então, a campanha para me tirar de casa se intensificou. Ela falava constantemente sobre precisar do quarto de hóspedes para o novo bebê, sobre como uma casa com uma pessoa idosa não era o ambiente ideal para crianças pequenas, sobre como eu merecia ter minha independência de volta. Independência. Como se morar sozinha aos 68 anos, depois de ter perdido o marido e de estar sendo rejeitada pelo único filho, fosse algum tipo de libertação. Na quinta-feira, encontrei Jéssica no telefone com uma corretora, perguntando sobre kitnetes na região. Ela nem tentou esconder quando me viu. Dona Maria, a gente só está tentando ajudar. A senhora não pode depender da gente para sempre. Depender. Como se eu não tivesse pago contas nesta casa durante quase 30 anos. Como se não tivesse sido meu salário que ajudou a criar Marcos. Como se eu fosse um fardo, não a matriarca da família. Na sexta-feira, Marcos chegou em casa com folhetos de apartamentos para alugar. Apartamentos pequenos, caros, longe de tudo que eu conhecia. Sentou comigo na mesa da cozinha, a mesa que eu comprei em 2010 quando reformamos a cozinha, e começou a falar sobre novos começos e oportunidades de fazer novos amigos. Mãe, tem muita gente da sua idade que mora sozinha e é super feliz. A senhora pode fazer aula de dança, entrar num grupo da terceira idade. Marcos, interrompi. Eu não quero fazer aula de dança. Eu quero ficar perto da minha família. Mas a gente vai continuar sendo família, mãe. A senhora pode vir almoçar aqui nos domingos. Nos domingos. Uma visita semanal agendada, como se eu fosse uma tia distante, não a mãe que deu a vida por aquele homem. E agora, deitada no escuro, ouvindo Jéssica e Marcos conversarem baixinho no quarto deles sobre apartamentos disponíveis, eu sabia que tinha chegado ao limite. Pela manhã, eles esperavam uma resposta. Queriam que eu escolhesse um dos apartamentos dos folhetos, que concordassem me mudar até o final do mês. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Uma coisa que eu havia guardado comigo durante todos esses anos. Não por maldade, mas por precaução. Uma lição que aprendi durante décadas trabalhando com documentação no banco. Sempre guardar os papéis importantes, sempre saber exatamente quais são seus direitos. A escritura desta casa estava registrada apenas no meu nome. Quando compramos a casa em 1995, Antônio estava com problemas de crédito por causa de alguns investimentos arriscados que fez na empresa. O financiamento só foi aprovado porque meu nome estava limpo no banco. Então registramos tudo como minha propriedade exclusiva, com a promessa de que, quando Antônio resolvesse a situação dele, transferiríamos para a comunhão de bens. Só que nunca transferimos. Primeiro porque esquecemos, depois porque estava tudo bem como estava, e finalmente porque, francamente, para que mudar? Éramos casados. A casa era nossa independentemente de estar no nome de um ou de dois. Quando Antônio morreu, Marcos assumiu automaticamente que herdaria a casa. Eu deixei ele acreditar nisso porque não queria complicar um momento já tão difícil. E depois, quando eles me convidaram para morar aqui, pareceu natural que eles se sentissem donos do espaço. Eu era a mãe, a sogra, a avó. Eles eram o futuro da família. Mas agora, ouvindo minha nora me chamar de velha inútil, vendo meu filho concordar que eu deveria procurar outro lugar, eu entendi que talvez fosse hora de esclarecer alguns mal-entendidos sobre quem realmente mandava nesta casa.
Levantei da cama silenciosamente e fui até o armário onde guardava meus documentos. Lá estava a pastinha onde sempre organizei tudo com o cuidado de quem trabalhou a vida inteira com papelada oficial. Certidão de nascimento, carteira de trabalho, comprovantes de aposentadoria, extratos bancários. E lá no fundo, dentro de um plástico protetor, a escritura da casa. Imóvel situado à Rua das Acácias, 247, bairro Santa Teresa, Belo Horizonte, MG. Li em voz baixa. Registrado em nome de Maria Conceição Santos, brasileira, contadora, portadora do RG, só meu nome. Nem comunhão de bens, nem direitos do cônjuge. Só eu. Guardei o documento de volta e voltei para a cama, mas não conseguia mais dormir. Minha cabeça fervilhava com possibilidades, com planos, com uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Uma raiva limpa, produtiva, que me fazia lembrar da mulher que eu costumava ser antes de passar 5 anos tentando me encaixar no papel de vovó querida que eles queriam que eu representasse. Não era só sobre a casa. Era sobre respeito. Era sobre reconhecimento. Era sobre não deixar que me tratassem como um móvel velho que eles queriam descartar. Na manhã de sábado, desci para a cozinha e encontrei Marcos preparando café. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, sem muito entusiasmo. Bom dia, mãe. Pensou sobre os apartamentos que mostramos ontem? Pensei sim, filho. E aí? Gostou de algum? Servi uma xícara de café para mim e sentei à mesa, observando meu filho. Ele estava de pijama, com aquele ar de quem acabou de acordar, mexendo no celular enquanto conversava comigo. Aos 35 anos, ainda tinha gestos do menino que eu criava, mas também tinha desenvolvido essa arrogância de homem que acha que pode decidir a vida dos outros. Na verdade, Marcos, preciso te contar uma coisa importante sobre esta casa. Que coisa? A escritura está registrada no meu nome. Ele parou de mexer no celular e me olhou, confuso. Como assim, no seu nome? Exatamente isso. Quando seu pai e eu compramos esta casa, registramos ela como minha propriedade exclusiva. Nunca transferimos para a comunhão de bens. Agora Marcos tinha minha atenção completa. Vi a confusão em seus olhos se transformando lentamente em algo parecido com preocupação. Mas, quando o papai morreu? Quando seu pai morreu, a casa continuou sendo minha. Não havia nada para herdar, filho, porque a casa sempre foi minha. As palavras saíram calmas, objetivas, do mesmo jeito que eu costumava explicar questões bancárias para os clientes. Fatos são fatos, números são números, documentos são documentos. Mãe, isso não faz sentido. A gente sempre soube que a casa era nossa família. Da nossa família, sim. Minha propriedade, também sim. São duas coisas diferentes. Jéssica apareceu na cozinha nesse momento, usando um roupão folgado e com os cabelos bagunçados. Ela nos cumprimentou e foi direto para a geladeira, mas dava para perceber que estava prestando atenção na conversa. Do que vocês estão falando? Ela perguntou, fingindo naturalidade. A minha mãe está dizendo que a casa está registrada no nome dela, Marcos explicou, e eu notei um tom de irritação na voz dele. Bom, Jéssica se serviu de suco de laranja. Isso não muda nada, né? Quando a dona Maria partir, a casa vai ser do Marcos mesmo. Partir. Que eufemismo delicado para a morte. Na verdade, muda sim, respondi, mantendo o mesmo tom calmo de antes. Enquanto eu estiver viva, eu sou a proprietária legal desta casa. E como proprietária, eu tenho alguns direitos. Senti o ambiente mudando. Marcos e Jéssica se entreolharam, e vi nesse olhar uma comunicação silenciosa que conhecia bem. Era o mesmo tipo de olhar que eles trocavam quando achavam que eu estava sendo difícil. Que tipo de direitos? Marcos perguntou. Bem, por exemplo, o direito de decidir quem mora aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todas as coisas que não estávamos dizendo. Jéssica parou de beber o suco. Marcos pousou o celular na mesa, e eu continuei tomando meu café como se estivéssemos discutindo o tempo. Mãe,
Marcos disse finalmente. A senhora está querendo dizer o que exatamente? Era uma boa pergunta. O que eu estava querendo dizer exatamente? O que eu estou querendo dizer? Falei calmamente, pousando a xícara de café na mesa. É que talvez vocês tenham razão. Talvez eu precise mesmo encontrar meu próprio lugar. Vi o alívio imediato nos rostos deles. Marcos relaxou os ombros. Jéssica esboçou um sorriso que tentava parecer compreensivo. Eles achavam que tinham vencido, que finalmente a velha teimosa havia entendido o recado. Que bom que a senhora entende, Dona Maria, Jéssica disse, vindo sentar ao meu lado. A gente sabe que não é fácil, mas às vezes mudanças são necessárias, né? Com certeza são, respondi. Por isso vou começar a me organizar hoje mesmo. Na segunda-feira vou resolver a papelada, falar com uma corretora, ver apartamentos. Sério? Marcos parecia surpreso com minha mudança de atitude. A senhora não vai mais resistir? Filho, eu tenho 68 anos. Aprendi que às vezes é melhor não lutar contra a maré. Levantei da mesa e lavei minha xícara na pia, de costas para eles. Vocês estão certos. Eu mereço ter minha independência de volta. Saí da cozinha deixando os dois lá, provavelmente comemorando em silêncio sua vitória. Mas enquanto subia as escadas, minha cabeça já estava trabalhando nos próximos passos do meu plano. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha prima Lourdes, que morava em Contagem. Lourdes sempre foi a mais esperta da família, advogada aposentada do tribunal, e uma das poucas pessoas que sempre me apoiou durante todos esses anos. Conceição. Que surpresa, prima. Como está? Oi, Lô. Preciso da sua ajuda com uma questão legal. Expliquei toda a situação para ela, desde as humilhações até a descoberta de que Marcos e Jéssica queriam me expulsar de casa. Lourdes me ouviu em silêncio, fazendo algumas perguntas técnicas sobre a escritura e sobre quanto tempo eles moravam lá. Prima, ela disse no final, você tem todos os direitos legais do seu lado. Se eles estão morando na sua casa há 3 anos sem pagar aluguel e sem contrato formal, tecnicamente são invasores. Invasores é uma palavra muito forte, Lu. É a palavra juridicamente correta. Eles têm direito de permanecer como agregados familiares, mas apenas com sua autorização. Se você quiser que eles saiam, eles têm que sair. E se eu não quiser que eles saiam, mas quiser estabelecer regras novas? Lourdes riu do outro lado da linha. Aí você está falando a minha língua, Conceição. Pode fazer um contrato de aluguel familiar, estabelecer valores, regras de convivência, tudo dentro da lei. Quer que eu prepare alguns documentos? Quero sim. E Lu, pode ser discreto por enquanto. Claro, prima. Mas me diz uma coisa. Você tem certeza de que quer mexer nesse vespeiro? Família é complicado. Olhei pela janela do meu quarto, vendo Leonardo brincando no quintal que eu mesma plantei, árvore por árvore, nos últimos 20 anos. Lou, eles me chamaram de velha inútil. Acham que podem me jogar num kitnet para eu morrer esquecida. Não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. Então está decidido. Vou preparar tudo até terça-feira. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para uma imobiliária no bairro Santa Efigênia, perto do centro da cidade. Falei com uma corretora chamada Sandra e marquei para ver alguns apartamentos na segunda-feira de manhã. Apartamentos de verdade, de 2 quartos, bem localizados, não kitnetes como Marcos havia sugerido. A senhora está procurando para comprar ou alugar? Sandra perguntou. Alugar por enquanto. Mas quero algo temporário, sabe? Alguns meses apenas, enquanto resolvo algumas questões pessoais. Durante o resto do fim de semana, Marcos e Jéssica se comportaram de uma forma quase festiva comigo. Jéssica ofereceu ajuda para embalar minhas coisas. Marcos se prontificou a me ajudar com a mudança. Era como se um peso tivesse saído dos ombros deles. Mãe, a senhora vai ver como vai ser bom ter seu próprio espaço, Marcos disse no domingo, enquanto almoçávamos. Vai poder receber visitas, decorar do seu jeito, receber visitas. Como se eu tivesse uma vida social ativa fora daquela casa.
como se aos 68 anos eu fosse sair por aí fazendo novos amigos. É verdade, concordei, servindo mais arroz para Leonardo, que comia sem saber de toda a atenção dos adultos ao redor. Vai ser uma experiência nova. Na segunda-feira de manhã, saí cedo para ver os apartamentos com Sandra. A primeira opção era num prédio antigo, mas bem conservado na rua Curitiba, perto do centro. 2 quartos, sala, cozinha americana, uma varandinha pequena. O aluguel custava R$ 2.200, quase toda a minha aposentadoria. É um bairro muito movimentado, Sandra explicava enquanto abria as janelas. Tem padaria na esquina, farmácia, supermercado, transporte público. Fiquei imaginando como seria acordar todos os dias naquele apartamento, sem o quintal que eu cuidava há 20 anos, sem o quarto onde criei Marcos, sem a cozinha onde preparei milhares de refeições para minha família. Um apartamento funcional, limpo, vazio de memórias. Vou levar, falei, surpreendendo Sandra. Não quer ver os outros que separei? Não precisa. Este serve. Fechamos o contrato ali mesmo. 3 meses de aluguel, mais calção, mais taxa da imobiliária. Usei o dinheiro que tinha guardado para emergências, uma quantia que Antônio e eu juntamos durante anos, para qualquer eventualidade. Nunca imaginei que a eventualidade seria ser expulsa de casa pelo próprio filho. Voltei para casa na hora do almoço e anunciei que havia encontrado um apartamento. Nossa, mãe, que rápido! Marcos parecia impressionado. É legal? É adequado, respondi. Posso me mudar até quinta-feira. Quinta-feira? Jéssica quase engasgou com a água. Tão rápido assim? Vocês não disseram que precisavam do quarto para o bebê? Quanto mais cedo, melhor para todo mundo. Naquela tarde, comecei a embalar minhas roupas. Marcos apareceu no quarto com algumas caixas de papelão e ficou me ajudando, tentando fazer conversas casuais sobre como eu ia me adaptar à nova vida. A senhora vai poder assistir os programas que quiser na TV, ele disse, dobrando meus vestidos. Não vai ter mais ninguém disputando o controle remoto. É verdade. Guardei meus sapatos numa caixa, cada par me lembrando de uma época diferente da vida. Os escarpins pretos que usava para trabalhar no banco, as sapatilhas confortáveis da aposentadoria, os chinelos de quarto que Antônio me deu no último dia das mães que passamos juntos. E mãe, a gente pode jantar junto uma vez por semana. Que tal às quintas? Uma vez por semana, como um compromisso marcado na agenda. Claro, filho, vai ser bom. Na terça-feira, Lourdes apareceu na minha casa com uma pasta cheia de documentos. Ela chegou na hora do almoço, quando Marcos estava no trabalho e Jéssica havia saído com Leonardo para o parquinho. Trouxe tudo, prima, ela disse, sentando à mesa da cozinha. Certidão atualizada da propriedade, comprovando que você é a única proprietária. Um modelo de contrato de aluguel residencial. E isto aqui? Ela tirou um envelope lacrado da pasta. Um documento de rescisão de cessão de uso gratuito. Como assim? Se eles estão morando na sua casa sem pagar nada, juridicamente isso se chama cessão de uso gratuito. Você pode revogar essa cessão a qualquer momento, dando um prazo para desocupação. Peguei os papéis e li com cuidado. 3 décadas trabalhando com documentos me ensinaram a prestar atenção nos detalhes. Estava tudo correto, formal, legalmente irrefutável. E se eu quiser oferecer um acordo? Tipo, eles podem ficar, mas pagando aluguel? Aí você usa este contrato aqui. Lourdes mostrou outro documento. Aluguel familiar, valor de mercado para imóveis similares na região. Calculei baseado nos preços atuais do bairro. R$ 4.000 mensais. R$ 4.000. O dobro do que eu pagaria pelo meu apartamento. Mas era o preço justo para uma casa de 4 quartos em Santa Teresa. Lou, você acha que estou sendo muito dura? Minha prima me olhou com aquele jeito sério que eu conhecia desde criança. Lourdes sempre foi direta, sem papas na língua. Conceição, em 40 anos de advocacia, vi muitas famílias se destruindo por questões de herança e propriedade.
Mas também vi muitas pessoas idosas sendo desrespeitadas por filhos que acham que podem mandar na vida dos pais. Ela segurou minha mão. Você trabalhou a vida inteira. Criou esse menino. Construiu essa casa. Se ele não consegue te tratar com respeito, pelo menos pode te tratar com reconhecimento legal. Naquela noite, guardei os documentos na minha bolsa e terminei de arrumar as últimas coisas. Na quarta-feira de manhã, levei as caixas para o apartamento e passei o dia organizando meu novo espaço temporário. Era estranho, quase surreal, estar naquele lugar que cheirava a tinta nova e não tinha nenhuma história. Comprei algumas coisas básicas no supermercado da esquina: pão, leite, café, alguns produtos de limpeza. No final da tarde, estava oficialmente morando sozinha pela primeira vez em 45 anos. Marcos ligou por volta das 7 da noite. Mãe, como foi o primeiro dia no apartamento novo? Tranquilo, filho. Estou me organizando. A senhora quer que eu leve um jantar aí? A Jéssica fez lasanha. Lasanha. Eu que ensinei a receita para a Jéssica, nos primeiros meses quando ela ainda me chamava de sogra querida e fingia interesse pelas minhas histórias da cozinha. Não precisa, Marcos, já comi. Tem certeza? A gente pode fazer uma visita rápida. O Leonardo está com saudade da vovó. Amanhã, filho. Hoje estou muito cansada. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela do meu apartamento temporário. Lá embaixo, a rua Curitiba estava movimentada com o trânsito da noite, pessoas voltando do trabalho, estudantes saindo das faculdades do centro. Era um mundo diferente do bairro residencial onde passei os últimos 20 anos, mas não era desagradável. Peguei o envelope que Lourdes havia me dado e reli o documento de rescisão. 30 dias para a desocupação. Era o prazo legal mínimo, tempo suficiente para eles encontrarem outro lugar, mas não tempo suficiente para eles se acostumarem com a ideia de que eu havia desistido da luta. Na quinta-feira, liguei para Sandra da imobiliária. Sandra, preciso de uma informação. Se eu quiser alugar minha casa, você consegue avaliar o valor de mercado? Claro, Dona Maria. A senhora quer colocar sua casa para alugar? Estou pensando nisso. É uma casa de 4 quartos em Santa Teresa, perto da Praça Duque de Caxias. Nossa, essa é uma região muito valorizada. Quer que eu passe lá para fazer uma avaliação? Pode ser. Que tal amanhã, sexta-feira, por volta das 2 da tarde? Perfeito. Vou levar os documentos para a senhora assinar a autorização de divulgação. E você? Já imaginou como deve ser descobrir que a casa onde você mora há anos não é sua? Na sexta-feira, encontrei Sandra na porta da minha antiga casa. Marcos havia voltado cedo do trabalho e estava na garagem mexendo no carro quando chegamos. Oi, mãe! Ele veio me cumprimentar, mas olhou Sandra com curiosidade. Tudo bem? Tudo ótimo, filho. Esta é a Sandra, da imobiliária. Ela vai dar uma olhada na casa. Olhada para quê? Para avaliar o valor de aluguel. Sandra respondeu, tirando uma prancheta da bolsa. Sua mãe está interessada em alugar o imóvel. Vi a cor sumir do rosto do Marcos. Ele me olhou como se eu tivesse falado em russo. Mãe, como assim alugar a casa? Marcos, eu preciso de uma fonte de renda adicional. A aposentadoria não está cobrindo todas as despesas do apartamento. Mas a gente mora aqui. Eu sei, filho. Por isso vim conversar com vocês sobre isso. Sandra, profissional experiente, percebeu a tensão no ar e se afastou um pouco, fingindo examinar a fachada da casa, enquanto Marcos e eu conversávamos. Mãe, a senhora não pode alugar a casa se a gente mora nela. Na verdade, posso sim. A casa é minha, lembra? Vocês que moram na minha casa. Jéssica apareceu na varanda nesse momento, Leonardo no colo, claramente tendo escutado parte da conversa. O que está acontecendo aqui? A minha mãe quer alugar a casa. Marcos explicou ainda em choque. Como assim? Jéssica desceu os degraus e veio na nossa direção. Dona Maria, a gente não entendeu. É simples. Falei, mantendo o tom calmo que havia ensaiado durante toda a semana.
Preciso de renda extra para me manter no apartamento. Esta casa está parada, sem gerar nenhum lucro. Faz sentido colocá-la no mercado de aluguel. Mas a gente mora aqui, Jéssica quase gritou. E vocês podem continuar morando, como inquilinos. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas por Sandra, tossindo discretamente. Dona Maria, quer que eu comece a avaliar o interior? Claro, Sandra. Fique à vontade. Entramos todos na casa, numa procissão tensa. Sandra ia de cômodo em cômodo, medindo, anotando, fazendo observações sobre conservação e potencial de locação. Marcos e Jéssica nos seguiam em silêncio, como se estivessem vendo a casa pela primeira vez. É um imóvel excelente, Sandra comentava enquanto examinava a sala. Casa térrea, 4 quartos, 2 banheiros, quintal amplo, garagem para 2 carros. Em Santa Teresa, isso está muito valorizado. Qual seria o valor de mercado? Perguntei. Para uma casa nessas condições, nesta localização, eu diria que entre R$4.000 e R$4.500 mensais. Ouvi Jéssica suspirar atrás de mim. R$4.500. Mais do que o salário de Marcos como vendedor na loja de materiais elétricos. Muito bom, falei. Vamos trabalhar com 4.000 então. Um valor justo para ambas as partes. Sandra terminou a avaliação e se despediu, dizendo que enviaria o contrato padrão por e-mail e que poderia começar a divulgar o imóvel na segunda-feira. Depois que ela saiu, ficamos os 4 na sala. Eu, Marcos, Jéssica e Leonardo, que brincava no chão sem entender nada da tensão que pairava sobre nossas cabeças. Mãe, Marcos disse finalmente. A senhora está querendo nos expulsar de casa? Não, Marcos. Estou oferecendo para vocês alugarem a casa. Por R$4.000. A gente não tem esse dinheiro. Então vocês vão ter que encontrar outro lugar, não é mesmo? As palavras saíram mais frias do que eu pretendia, mas surtiu o efeito desejado. Pela primeira vez em 3 anos, eu vi medo nos olhos deles. Medo real de perderem o conforto, a estabilidade, o quintal onde Leonardo brincava, os quartos espaçosos, a localização privilegiada. Dona Maria, Jéssica tentou um tom conciliador. A gente pode conversar sobre isso? Talvez a gente possa fazer um acordo. Que tipo de acordo? Sei lá. A gente pode pagar um aluguel simbólico, ajudar com as despesas da casa. Aluguel simbólico não vai me ajudar a pagar meu apartamento, Jéssica. Mas a senhora pode voltar a morar aqui. A gente pode dividir as despesas. Cada um paga a sua parte. Agora eu ri. Depois de 3 anos me tratando como um móvel incômodo, agora queriam que eu voltasse para dividir as despesas. Vocês não queriam que eu saísse porque precisavam de privacidade? Porque eu era uma velha inútil atrapalhando a vida de vocês? A gente nunca disse isso, Marcos protestou. Jéssica disse. Eu ouvi. Jéssica ficou vermelha, olhando para o marido e depois para mim. Dona Maria, eu estava nervosa com a gravidez. Falei besteira. Besteira. Repeti a palavra, saboreando-a. Interessante como as pessoas chamam de besteira quando são confrontadas com suas próprias palavras. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Vocês têm até domingo para decidir. Ou aceitam pagar R$4.000 de aluguel, com contrato formal e tudo que isso implica, ou encontram outro lugar para morar. Segunda-feira a casa entra no site da imobiliária. Mãe, espera. Marcos me seguiu até a calçada. A gente precisa conversar sobre isso com calma. Não pode ser assim de repente. Marcos, vocês tiveram 3 anos para me tratar com respeito nesta casa. Tiveram 3 anos para me incluir nas decisões, para me fazer sentir parte da família, para me tratar como uma pessoa, não como um estorvo. Abri a porta do meu carro usado. O mesmo Palio que dirigia há 10 anos. Agora eu tomei uma decisão sozinha, do mesmo jeito que vocês tomaram a decisão de me expulsar. A gente não expulsou a senhora. Não? Então como você chama o que aconteceu na semana passada? Marcos ficou sem resposta. Entrei no carro e liguei o motor, vendo pelo retrovisor Jéssica na varanda com Leonardo no colo, os dois observando a cena da despedida.
Enquanto dirigia de volta para meu apartamento temporário, senti uma mistura de satisfação e tristeza que era difícil de explicar. Por um lado, finalmente havia tomado o controle da situação. Havia usado meu conhecimento e meus direitos para reverter o jogo. Por outro lado, estava efetivamente chantageando minha própria família. Mas era chantagem mesmo? Ou era apenas cobrança de respeito? Durante todo o fim de semana, meu telefone não parou de tocar. Marcos ligava a cada 2 horas, tentando negociar, pedindo prazos, sugerindo valores alternativos. Jéssica mandou mensagens no WhatsApp, pedindo desculpas, prometendo que as coisas seriam diferentes se eu voltasse. Dona Maria, por favor, vamos conversar pessoalmente. A gente pode resolver isso de uma forma que seja boa para todo mundo. Domingo à noite, eles apareceram no meu apartamento. Marcos, Jéssica e Leonardo, que correu para mim assim que abri a porta. Vovó, senti saudade. Peguei meu netinho no colo, sentindo o coração apertar. 3 dias longe dele já haviam sido uma eternidade. Ele cheirava a sabonete infantil e tinha uma mancha de chocolate no rosto. Oi, meu amor. A vovó também sentiu saudade. Marcos e Jéssica entraram atrás dele, olhando ao redor do apartamento pequeno, simples, tão diferente da casa espaçosa onde moravam. Mãe, a gente veio pedir desculpas, Marcos disse, sentando no sofá de 2 lugares que havia comprado no final de semana, e propor um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei, acomodando Leonardo no meu colo enquanto ele brincava com meu colar de pérolas. Marcos e Jéssica se entreolharam, claramente tendo ensaiado essa conversa. A gente pode pagar R$2.000 de aluguel, Marcos disse. É o máximo que conseguimos encaixar no orçamento. E a senhora volta a morar lá conosco. Jéssica acrescentou rapidamente. Pode cancelar esse apartamento, economizar esse dinheiro. R$2.000, metade do valor de mercado. E eu ainda teria que voltar para o ambiente onde me chamaram de velha inútil. Interessante proposta, falei, passando a mão nos cabelos do Leonardo. Mas vocês se esqueceram de alguns detalhes. Que detalhes? Primeiro, se eu voltar a morar lá, quem decide as regras da casa? Quem escolhe a decoração, os programas de TV, a comida que se come? A gente pode decidir tudo junto, mãe, Marcos disse, mas sua voz não soava muito convincente. Como decidimos nos últimos 3 anos. Silêncio. Segundo detalhe, continuei. R$2.000 não cobrem nem o valor do meu apartamento aqui. Por que eu aceitaria menos dinheiro para voltar a um ambiente onde me desrespeitam? Dona Maria? Jéssica se inclinou para a frente. Eu sei que falei coisas horríveis na semana passada. Estava estressada, com hormônios da gravidez. Não era o que eu realmente pensava. Não era? Claro que não. A senhora é parte da família, é a avó do Leonardo, vai ser a avó do bebê que está vindo. Ah, agora eu sou parte da família. Sorri, mas não foi um sorriso caloroso. Na semana passada eu era uma velha inútil que devia procurar outro lugar para morar. Leonardo começou a ficar inquieto no meu colo, sentindo a tensão dos adultos ao redor. Levantei e o coloquei no chão, onde ele começou a brincar com alguns brinquedos que eu havia comprado. Mãe, por favor, Marcos disse. A gente sabe que errou, mas não pode ser assim cobrando o aluguel da sua própria família. Por que não posso? Por quê? Porque somos família. Marcos, quando vocês decidiram que eu deveria procurar outro lugar para morar, eu era família também. Isso não impediu vocês de me expulsarem. A gente não expulsou. Então como você chama? Me diz, filho, qual é a palavra certa para quando alguém é obrigado a sair de casa porque não é mais bem-vindo? Jéssica começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto, enquanto ela segurava a barriga de 7 meses. Dona Maria, eu errei. Errei muito. Mas, por favor, não faça isso conosco. A gente não tem para onde ir. Não tem dinheiro para alugar uma casa. E eu tinha? Como? Quando vocês decidiram que eu deveria sair, eu tinha dinheiro. Eu tinha para onde ir.
Vocês se preocuparam com isso? As lágrimas de Jéssica se intensificaram. Marcos passou o braço ao redor dela, num gesto protetor que me fez lembrar de como ele costumava se esconder atrás de mim quando era pequeno e estava com medo. A senhora tem a aposentadoria, tem a pensão do papai, Marcos disse. É diferente. Diferentes são as circunstâncias, Marcos. Quando vocês quiseram que eu saísse, não ofereceram ajuda financeira, não se preocuparam se eu conseguiria me sustentar, não perguntaram se eu queria sair. Simplesmente decidiram que seria melhor para vocês se eu não estivesse lá. Sentei na poltrona em frente ao sofá, observando os dois. Marcos estava claramente desesperado, passando as mãos pelos cabelos num gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Jéssica chorava em silêncio, uma mão no peito, outra na barriga. Eu vou fazer uma contraproposta, falei finalmente. Os dois me olharam com uma expressão de esperança que quase me fez sentir pena. Vocês podem ficar na casa, R$ 4.000 de aluguel, contrato formal, com todas as cláusulas legais. Eu volto a morar lá também, mas como proprietária, não como agregada. O que isso significa exatamente? Marcos perguntou. Significa que eu decido as regras da casa. Eu escolho a decoração. Eu decido o que se assiste na TV na sala. Eu cozinho o que quiser para o meu neto. Eu recebo as visitas que quiser, na hora que quiser. Mas mãe, não terminei. Levantei a mão, interrompendo-o. Significa também que vocês me tratam com o respeito devido à dona da casa. Nada de decisões tomadas sem me consultar. Nada de mudanças na decoração sem minha aprovação. Nada de me excluir das conversas familiares. E se a gente não concordar? Jéssica perguntou ainda chorando. Aí vocês procuram outro lugar para morar. Simples assim. O silêncio que se seguiu foi carregado de desespero. Vi Marcos fazendo cálculos mentais, tentando descobrir como conseguiriam R$ 4.000 mensais. Vi Jéssica imaginando onde encontrariam uma casa com 4 quartos por um preço que conseguissem pagar. A gente precisa de um tempo para pensar. Marcos disse finalmente. Claro, até amanhã ao meio-dia. Depois disso, a casa entra oficialmente no mercado de aluguel. Eles se levantaram para ir embora, Leonardo protestando porque queria ficar com a vovó. Enquanto Marcos o pegava no colo, Jéssica se aproximou de mim. Dona Maria, ela disse baixinho, eu sei que a senhora tem todo o direito de estar brava, mas por favor, pense no Leonardo, no bebê que está vindo. Eles não têm culpa de nada. Você está certa, Jéssica. As crianças não têm culpa. Assim como eu não tinha culpa de ter sido tratada como um estorvo na minha própria casa. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação de Marcos. Mãe, a gente aceita suas condições. Todas elas? Todas. Ótimo. Vou ligar para minha prima Lourdes para preparar o contrato. Vocês podem assinar hoje à tarde? Pode ser. E Marcos? Sim? O primeiro aluguel vence no dia 15. Hoje é dia 8. Então vocês têm uma semana para conseguir o dinheiro. Tudo bem, mãe. A gente vai dar um jeito. Durante a tarde, Lourdes apareceu na casa com os contratos prontos. Marcos e Jéssica assinaram tudo sem discutir, como se estivessem assinando uma sentença. O documento estabelecia claramente aluguel de R$ 4.000 mensais, reajustável anualmente pelo IGPM, com todas as cláusulas padrão de um contrato comercial. Só para esclarecer, Lourdes disse, este é um contrato como qualquer outro. Se houver atraso no pagamento, há multa. Se houver atraso superior a 3 meses, há possibilidade de despejo. Jéssica ficou pálida ao ouvir a palavra despejo. Isso é necessário? Marcos perguntou. É a lei, Lourdes respondeu. Mas tenho certeza de que não será problema, né? Vocês são família. Família. A palavra que durante 3 anos eles usaram para me controlar, agora era usada para lembrá-los de suas obrigações. Na quinta-feira voltei a morar na minha casa. Mas desta vez foi diferente. Cheguei com minhas malas, meus documentos e, principalmente, com minha dignidade restaurada. Marcos me ajudou a carregar as coisas, mas havia uma tensão no ar que todos sentiam.
Bem-vinda de volta, vovó. Leonardo correu para me abraçar assim que entrei. Oi, meu amor. A vovó voltou para ficar. Jéssica estava na cozinha preparando o jantar, mas me cumprimentou educadamente, quase formalmente. Boa tarde, Dona Maria. Espero que se sinta em casa. Eu me sinto, obrigada. Afinal, é minha casa mesmo. As primeiras semanas foram estranhas. Marcos e Jéssica andavam na ponta dos pés ao redor de mim, como se estivessem com medo de fazer algo que me desagradasse. Pediam permissão para pequenas coisas que antes faziam sem pensar duas vezes. Dona Maria, posso trocar o canal? Dona Maria, está tudo bem se eu fizer lasanha para o jantar? Dona Maria, minha mãe pode vir almoçar domingo? Era o respeito que eu sempre deveria ter recebido, mas que chegou através do medo, não do amor. Era melhor do que a humilhação anterior, mas ainda assim deixava um gosto amargo na boca. O primeiro pagamento do aluguel chegou no dia 15, em espécie, contado nota por nota na mesa da cozinha. Marcos estava claramente constrangido. Jéssica evitava me olhar nos olhos. Muito obrigada, falei, guardando o dinheiro numa envelope. Espero que tenham guardado o recibo. Guardamos, Marcos disse. Mãe, isso vai ficar assim para sempre? Como assim? Esse clima estranho. A gente se tratando como estranhos. Olhei para meu filho, vendo nele o menino que um dia me chamava de mamãezinha e dormia na minha cama quando tinha pesadelos. Marcos, vocês criaram esse clima quando decidiram que eu era um problema a ser resolvido. Agora temos uma relação comercial clara, com direitos e deveres bem definidos. É melhor assim. Mas a gente é família. Família que paga aluguel, respondi. Como milhares de outras famílias no Brasil, as coisas foram se estabelecendo numa nova dinâmica. Eu reassumi o controle da casa gradualmente. Voltei a cozinhar para Leonardo. Voltei a assistir meus programas na TV da sala. Voltei a decorar os ambientes do meu jeito. Marcos e Jéssica não protestavam. Mas eu sentia a resistência silenciosa. O segundo bebê nasceu em junho. Uma menina que eles chamaram de Beatriz. Eu me ofereci para ajudar no puerpério, mas Jéssica preferiu chamar a mãe dela. É que ela já tem experiência com bebês, foi a explicação. Eu criei seu marido, respondi. Acho que tenho alguma experiência também. Mas não insisti. Aprendi que respeito forçado tem seus limites. Foi em julho que as coisas chegaram ao ponto de ruptura definitiva. Jéssica tinha organizado um chá de bebê tardio para apresentar Beatriz para as amigas e familiares. Era um sábado à tarde. A casa estava cheia de mulheres conversando, bebês chorando, crianças correndo. Eu estava na cozinha preparando uns salgadinhos quando ouvi Jéssica conversando com as amigas na sala. A situação está muito difícil, gente. Imaginem ter que pagar aluguel para morar na casa da sogra. Nossa, mas por quê? O que aconteceu? Ah, vocês sabem como é. Pessoa de idade, né? Fica com essas manias, esses caprichos. Larguei o que estava fazendo e fui até a sala. As amigas de Jéssica me cumprimentaram educadamente, mas percebi que a conversa havia parado abruptamente quando me viram. Jéssica, falei calmamente. Posso falar com você um minutinho? Claro, Dona Maria. Fomos até o quintal, longe das visitas. Eu ouvi você falando sobre nossa situação para suas amigas. Eu não disse nada demais. Você disse que está pagando aluguel por causa dos meus caprichos e manias. Jéssica ficou vermelha, mas tentou se defender. Dona Maria, eu só estava desabafando sobre ter que pagar para morar numa casa que não é sua? Não é isso. Então me explica o que é. Jéssica respirou fundo e pela primeira vez em meses falou comigo sem rodeios. É estranho, Dona Maria. A gente morou aqui 3 anos como se fosse nossa casa. E agora, de repente, a gente é inquilino. É difícil de aceitar. Imagino que seja, respondi. Deve ser mais ou menos como foi para mim aceitar ser expulsa da minha própria casa por vocês. A gente não expulsou. Jéssica, chega. Minha paciência havia acabado. Chega de fingir que não foi isso que aconteceu. Vocês queriam que eu saísse? Eu saí. Agora vocês não gostam das consequências da decisão que tomaram. Mas a gente é família. Somos.
Uma família que aprendeu a se respeitar através de um contrato de aluguel. Voltamos para a sala, onde as amigas de Jéssica continuavam conversando. Uma delas, que eu não conhecia, veio falar comigo. A senhora é a mãe do Marcos? Sou. Que casa linda! Vocês devem ser muito felizes morando todos juntos. Era a oportunidade perfeita. O momento que eu havia inconscientemente esperado durante meses. Na verdade, falei alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Eles são meus inquilinos. A conversa na sala diminuiu de volume. Várias pessoas se viraram para ouvir melhor. Como assim, inquilinos? A mulher perguntou curiosa. Esta casa é minha. Meu filho e minha nora pagam aluguel para morar aqui. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Vi Jéssica ficar pálida do outro lado da sala. Marcos apareceu na porta da cozinha com uma expressão de pânico. Ah, a mulher disse, claramente sem saber como reagir. Que interessante. É uma situação moderna. Continuei sorrindo. Eles acharam que seria melhor eu morar sozinha, então aluguei um apartamento. Mas depois decidiram que queriam continuar morando aqui, então fizemos um contrato formal. Mãe, Marcos se aproximou. A senhora não precisa explicar isso. Por que não, filho? É a verdade. Vocês pagam R$ 4.000 de aluguel para morar na minha casa. Não há nada de errado nisso. As visitas começaram a se entreolhar, claramente percebendo que havia algo estranho na dinâmica familiar. Jéssica se afastou do grupo e foi para o quintal. Algumas amigas a seguiram, provavelmente para oferecer apoio. Dona Maria, uma senhora mais velha, se aproximou. Posso perguntar por que vocês optaram por essa arrumação? Era a deixa que eu precisava. Bem, meu filho e minha nora decidiram que seria melhor eu não morar mais aqui. Disseram que precisavam de privacidade, que eu estava atrapalhando. Então eu me mudei. Nossa! Mas depois descobriram que não tinham para onde ir, né? Então voltaram pedindo para continuar morando aqui. Como a casa é minha, sempre foi minha, eu ofereci um contrato de aluguel. A senhora me olhou com uma mistura de admiração e choque. A senhora fez muito bem. Hoje em dia os filhos acham que podem mandar nos pais. Exatamente, respondi. Eu trabalhei 40 anos para ter esta casa. Não vou deixar ninguém me desrespeitar nela, nem mesmo família. A partir desse momento, a festa mudou completamente de tom. As visitas se dividiram entre as que me apoiavam, principalmente as mais velhas, e as que ficaram do lado de Jéssica. O chá de bebê, que deveria ser uma celebração, virou um campo de batalha silencioso. Quando as últimas visitas foram embora, Marcos me procurou na cozinha. Mãe, por que a senhora fez isso? Fez o quê? Humilhou a gente na frente de todo mundo. Eu humilhei vocês? A senhora sabe que sim. Ficou contando nossa vida particular para estranhos. Larguei o pano de prato que estava segurando e me virei para encará-lo. Marcos, você quer falar sobre humilhação? Vamos falar sobre humilhação. Mãe, você quer falar sobre ser humilhada na frente de todo mundo? Que tal quando sua esposa me chamou de velha e inútil ao telefone, sabendo que eu podia ouvir? Ela não sabia que a senhora estava ouvindo. Ah, então está tudo bem me humilhar pelas costas? Não é isso. Ou que tal quando você concordou que eu deveria procurar outro lugar para morar, sem sequer me olhar nos olhos? Isso foi humilhante? Marcos não respondeu. Ou quando vocês tomaram a decisão de me expulsar de casa e ficaram esperando que eu simplesmente aceitasse e fosse embora como um cachorro vira-lata? Mãe, para com isso. Não, Marcos. Agora você vai me ouvir. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, mas não me importei. Vocês me humilharam durante 3 anos. Me trataram como um móvel velho que estava atrapalhando a decoração. Me fizeram sentir que eu era um fardo, um problema, uma inconveniência. A gente nunca quis. Vocês queriam sim! Queriam que eu desaparecesse da vida de vocês para que pudessem brincar de família feliz na minha casa. Esta não é só sua casa. É sim! Gritei, perdendo completamente a compostura. É minha casa. Sempre foi minha casa. Eu paguei por ela. Eu cuidei dela.
Eu a construí tijolo por tijolo com meu trabalho e meu suor. E vocês acharam que podiam simplesmente me expulsar porque não me queriam mais aqui? Jéssica apareceu na porta da cozinha com Beatriz no colo, Leonardo se escondendo atrás dela. O que está acontecendo? Vocês estão gritando. Estamos tendo uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo, respondi, tentando controlar minha voz por causa das crianças. Dona Maria, Jéssica disse, por favor, vamos conversar com calma. Calma? Ri sem humor. Eu fiquei calma durante 3 anos enquanto vocês me desrespeitavam. Fiquei calma quando me expulsaram de casa. Fiquei calma quando tive que alugar um apartamento com meu próprio dinheiro, porque minha própria família não me queria mais. A gente só queria... Vocês queriam me usar quando precisavam de babá, de cozinheira, de faxineira. Mas quando decidiram que eu estava atrapalhando, me descartaram como lixo. Leonardo começou a chorar, assustado com a discussão. Imediatamente me abaixei e o peguei no colo. Desculpa, meu amor. A vovó não queria te assustar. Por que vocês estão brigando? Ele perguntou entre soluços. Não estamos brigando, benzinho. Estamos só... conversando. Mas olhei para Marcos e Jéssica por cima da cabeça do meu neto e vi nos olhos deles que algo havia se quebrado definitivamente. Não havia mais volta. A família que eu conhecia havia acabado naquele chá de bebê, diante de estranhos, com verdades que ficaram tempo demais guardadas. E você sabe o que é mais triste? Por um momento, me senti vitoriosa. Finalmente havia dito tudo o que precisava dizer. Finalmente havia mostrado quem realmente mandava naquela casa. Mas olhando para Leonardo chorando no meu colo, para Beatriz dormindo no colo da mãe, para Marcos e Jéssica com expressões de derrota e ressentimento, eu me perguntei se vencer valia a pena quando o preço era a destruição da minha família. Mas já era tarde demais para voltar atrás. O jogo havia mudado, as regras estavam claras, e agora todos nós teríamos que viver com as consequências das escolhas que fizemos. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei sozinha na sala que eu havia recuperado, olhando para as fotos da família que ainda decoravam a estante. Fotos de quando Marcos era criança, de quando eu e Antônio éramos jovens, do casamento de Marcos e Jéssica, do nascimento de Leonardo. Em todas essas fotos, éramos uma família de verdade. Agora éramos proprietária e inquilinos, vivendo sob o mesmo teto, mas separados por contratos, mágoas e orgulho ferido. Peguei uma das fotos, Marcos com 3 anos, sorrindo no meu colo, e me perguntei quando exatamente tudo havia começado a dar errado. Quando o menino que um dia me disse, "Mãe, quando eu crescer vou cuidar de você", se transformou no homem que achou que eu deveria procurar outro lugar para morar? Talvez não houvesse resposta para essa pergunta. Talvez pessoas mudassem, prioridades mudassem, o amor se transformasse em obrigação e a obrigação em ressentimento. Mas uma coisa eu sabia: nunca mais seria a velha inútil que alguém poderia expulsar de casa. Agora, eu era Maria Conceição Santos, proprietária do imóvel situado à Rua das Acácias, 247, e ninguém, nem mesmo minha família, poderia tirar isso de mim. O preço da dignidade havia sido alto, talvez alto demais. Mas era um preço que eu estava disposta a pagar, porque finalmente havia aprendido uma lição que levei 68 anos para entender. O respeito que você não exige é o respeito que você nunca vai receber. E às vezes, para ensinar as pessoas a nos respeitarem, precisamos estar dispostos a perder o amor delas no processo. Os dias que se seguiram ao chá de bebê foram os mais silenciosos que já vivi naquela casa. Marcos saía para o trabalho de manhã cedo e só voltava na hora do jantar. Jéssica ficava a maior parte do tempo no quarto com Beatriz, saindo apenas para cuidar de Leonardo ou preparar as refeições. Quando cruzávamos pelos corredores, trocávamos cumprimentos educados, como estranhos que dividem o mesmo espaço. "Bom dia, Dona Maria." "Bom dia, Jéssica." "Com licença." "Claro!" Era uma polidez fria, vazia de qualquer afeto. Eu havia conseguido o respeito que queria,
mas ele veio acompanhado de um distanciamento que me doía mais do que eu esperava. Leonardo, com seus 3 anos de inocência, era o único que ainda me tratava com naturalidade. Ele continuava correndo para mim quando chegava da escolinha, pedindo biscoitos, querendo que eu contasse histórias na hora de dormir. Mas até mesmo com ele, sentia que Jéssica ficava tensa, como se estivesse me supervisionando. Vovó, por que mamãe e papai ficam tristes? Leonardo me perguntou numa tarde, enquanto brincávamos no quintal. Eles não estão tristes, meu amor. Estão só pensativos. Pensativos sobre o quê? Como explicar para uma criança que a família havia se quebrado por causa de orgulho, respeito e dinheiro? Como dizer que às vezes os adultos machucaram uns aos outros tentando se proteger? Coisas de adulto, benzinho. Nada que você precise se preocupar. Mas eu me preocupava. Me preocupava com Leonardo crescendo numa casa onde o amor havia sido substituído por formalidade. Me preocupava com Beatriz nunca conhecendo a avó carinhosa que eu costumava ser. Me preocupava comigo mesma, com a mulher amarga em que estava me transformando. As noites eram as piores. Deitada no meu quarto, que finalmente havia recuperado, ficava ouvindo os sons da casa. Beatriz chorando de madrugada, Jéssica levantando para amamentar, Marcos sussurrando palavras de conforto. Eram os sons de uma família que continuava funcionando, mas da qual eu havia me excluído voluntariamente. Foi no final de agosto que recebi uma visita inesperada. Antônia, minha ex-colega do banco, tocou a campainha numa tarde de terça-feira. Conceição, nossa, que saudade! Tônia, que surpresa! Entra, entra! Preparei café e nos sentamos na sala. Antônia olhava ao redor com curiosidade, notando as mudanças na decoração, os brinquedos espalhados, os sinais de que ali morava uma família com crianças pequenas. Então é verdade que você voltou a morar com o Marcos? Voltei sim. E como está sendo? Deve ser uma delícia ter os netinhos por perto. Hesitei antes de responder. Como explicar a situação sem soar amarga ou vitimizada? É complicado, Tônia. Complicado como? E então, pela primeira vez em meses, contei a história inteira para alguém, desde a humilhação inicial até o confronto no chá de bebê. Antônia me ouviu em silêncio, às vezes balançando a cabeça, às vezes fazendo expressões de surpresa. Conceição, ela disse no final, você fez a coisa certa. Fiz? Claro que fez. Você não pode deixar que te desrespeitem, nem mesmo família. Principalmente família. Mas às vezes eu fico pensando se não fui longe demais. Longe demais foi eles quererem te expulsar de casa. Você só se defendeu. Conversamos por mais de 2 horas. Foi reconfortante falar com alguém que me conhecia há décadas, que lembrava da mulher forte e determinada que eu costumava ser no banco. Antônia me lembrou de situações no trabalho, onde eu havia enfrentado chefes injustos, defendido colegas, lutado por promoções. A Conceição que eu conheci nunca baixou a cabeça para ninguém. Ela disse na hora de ir embora. É bom ver que ela ainda existe. Depois que Antônia saiu, fiquei refletindo sobre suas palavras. Era verdade que eu sempre havia sido uma mulher que se impunha quando necessário. No banco, em casa, na vida. Porque depois da morte do Antônio, eu havia me tornado tão passiva, tão disposta a aceitar migalhas de afeto. Talvez fosse a solidão. Talvez fosse o medo de ficar completamente sozinha. Talvez fosse a idade, a sensação de que já não tinha mais forças para lutar. Mas agora eu havia lutado e vencido. O problema é que vitórias às vezes têm um gosto amargo. Em setembro, as coisas começaram a mudar sutilmente. Marcos passou a trabalhar até mais tarde, claramente evitando passar muito tempo em casa. Jéssica mencionou casualmente que estava procurando apartamentos para alugar. Só para ter uma ideia dos preços, ela disse quando perguntei. Vocês estão pensando em se mudar? A gente está analisando as opções. Opções. Como se morar na minha casa fosse apenas uma das alternativas disponíveis, não a realidade em que viviam. Foi então que comecei a perceber o óbvio.
Eles estavam juntando dinheiro para sair. O aluguel que pagavam religiosamente todo dia 15 não era um investimento na nossa convivência, era uma economia forçada até conseguirem se mudar. A realização me atingiu como um soco no estômago. Eu havia vencido a batalha pelo respeito, mas estava perdendo a guerra pela família. Em poucos meses, eles se mudariam, levariam meus netinhos, e eu ficaria sozinha na casa grande, com toda a minha dignidade restaurada e nenhuma companhia para compartilhá-la. E você? O que faria se descobrisse que sua vitória estava destruindo exatamente aquilo que você queria proteger? Outubro chegou com as primeiras chuvas de primavera. Leonardo fez 4 anos, e pela primeira vez em nossa história familiar, a festa foi pequena, tensa, cheia de não ditos. Algumas crianças da escola, alguns vizinhos, nenhum dos parentes de Jéssica, que claramente haviam tomado partido depois do episódio do chá de bebê. Durante a festa, observei Marcos interagindo com os outros pais. Vi como ele evitava falar sobre nossa situação doméstica. Quando alguém perguntava como estava sendo morar com a mãe, ele dava respostas vagas e mudava de assunto rapidamente. É temporário, ouvi ele dizer para um vizinho. A gente está se organizando para ter nossa própria casa. Sua própria casa. Como se esta nunca tivesse sido a casa dele também. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as crianças dormiram, encontrei Marcos na cozinha lavando os pratos da festa. Preciso falar com você, disse sentando à mesa. Ele secou as mãos na toalha e se virou para mim, com aquela expressão guardada que havia se tornado habitual. Sobre o quê, mãe? Sobre vocês se mudarem. Ele suspirou, como se estivesse esperando essa conversa. A gente não tomou nenhuma decisão ainda. Marcos, eu não sou boba. Sei que vocês estão procurando outro lugar. E se estivermos? Quero saber por quê. Mãe, a senhora mesma disse. Agora temos uma relação comercial. Somos inquilinos. E inquilinos às vezes decidem mudar. Suas palavras me machucaram mais do que eu queria admitir. Era exatamente isso que eu havia criado. Uma relação comercial fria, baseada em contratos e obrigações. Mas vocês não precisam sair. Podem ficar aqui, criar as crianças aqui, pagando aluguel para minha própria mãe? Marcos balançou a cabeça. Não é assim que eu quero viver. Então, como você quer viver? Em paz, mãe. Eu quero viver em paz. A palavra paz ecoou na cozinha silenciosa. Paz. Algo que havia deixado de existir em nossa casa desde que eu voltei como proprietária, não como mãe e avó. E vocês acham que vão ter paz morando longe de mim? Eu acho que todos nós vamos ter uma chance de recomeçar, de talvez um dia voltar a ser uma família de verdade. Nós ainda somos família, Marcos. Somos, mãe. Porque não parece. Parece que somos pessoas estranhas dividindo uma casa, porque uma tem dinheiro para cobrar aluguel e as outras não têm para onde ir. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Era isso mesmo que nossa relação havia se tornado? Uma transação financeira disfarçada de convivência familiar? Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, falei finalmente. Eu sei, mãe. Eu também não quis. Mas chegou. E agora? Agora a gente tenta consertar o que ainda pode ser consertado. Fomos para nossas respectivas quartos sem resolver nada, mas algo havia mudado naquela conversa. Pela primeira vez em meses, Marcos havia falado comigo sem rancor, apenas com uma tristeza cansada que me partiu o coração. Nos dias seguintes, comecei a observar minha família com outros olhos. Vi como Leonardo se comportava diferente quando sentia tensão no ar. Vi como Jéssica carregava Beatriz com mais proteção, como se quisesse protegê-la da atmosfera pesada da casa. Vi como Marcos chegava em casa e ia direto para o quarto, evitando encontros casuais comigo. E vi algo mais. Vi como eu mesma havia mudado. A mulher que um dia cozinhava por prazer agora cozinhava por território. A avó que brincava espontaneamente com os netos agora calculava cada gesto, cada palavra, como se estivesse sempre provando um ponto. Eu havia me tornado uma estranha em minha própria pele.
Foi numa noite de novembro, ouvindo Beatriz chorar no quarto ao lado, que tomei uma decisão. Levantei da cama, peguei o envelope onde guardava os recibos de aluguel e fui até a cozinha. Na manhã seguinte, quando Marcos desceu para tomar café, encontrou o envelope sobre a mesa. "O que é isso, mãe?" "Seus recibos de aluguel." Ele abriu o envelope e contou o dinheiro, confuso. "Mãe, isso é todo o dinheiro que a gente pagou nos últimos meses." Eu não entendi. Sentei à mesa e respirei fundo antes de falar. "Marcos, eu quero propor um novo acordo." "Que tipo de acordo?" "Vocês param de pagar aluguel. Eu continuo como proprietária da casa. Isso não muda. Mas vocês voltam a ser minha família, não meus inquilinos." Ele me olhou com desconfiança. "E o que você quer em troca?" "Respeito", respondi simplesmente. Não o respeito forçado dos últimos meses, mas respeito genuíno. Incluir-me nas decisões da casa. Me tratar como a matriarca da família, não como uma intrusa. Reconhecer que esta casa é minha, mas que vocês sempre serão bem-vindos nela. E se a gente não conseguir? E se a convivência ficar difícil de novo? Aí vocês podem sair quando quiserem, sem prazo de aviso, sem multa, sem cobrança de aluguel atrasado. Mas enquanto estiverem aqui, somos família, não proprietária e inquilinos." Marcos ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o dinheiro na mesa. "Por que está fazendo isso, mãe?" "Porque descobri que estar certa não é a mesma coisa que ser feliz." Jéssica apareceu na cozinha nesse momento, com Beatriz no colo e Leonardo agarrado à sua perna. "Bom dia", ela disse, notando o dinheiro sobre a mesa. "Aconteceu alguma coisa?" Marcos explicou minha proposta. Vi esperança e ceticismo se alternando no rosto de Jéssica, enquanto ela processava o que estava ouvindo. "Dona Maria", ela disse finalmente, "eu preciso perguntar uma coisa." "Pode perguntar." "Se a gente aceitar, se a gente tentar recomeçar, a senhora vai conseguir esquecer tudo o que aconteceu? Vai conseguir nos perdoar?" Era uma pergunta justa. Eu conseguiria? "Jéssica, eu não vou esquecer, mas posso perdoar. E vocês conseguem me perdoar também?" "Te perdoar do quê?" "Por ter sido uma sogra controladora. Por ter demorado tanto para entender que vocês precisavam de espaço. Por ter usado meu poder de proprietária para forçar respeito, ao invés de conquistá-lo." Jéssica começou a chorar. Não as lágrimas de raiva ou frustração que eu havia visto tantas vezes, mas lágrimas de alívio. "Dona Maria, eu também errei muito. Falei coisas horríveis. Tratei a senhora mal quando a senhora só queria ajudar." "Chega", interrompi suavemente. "Chega de pedir desculpas. Vamos tentar ser uma família de novo?" Leonardo, que havia escutado tudo sem entender completamente, largou a perna da mãe e correu para mim. "Vovó, vocês pararam de brigar?" "Paramos, meu amor. Não vamos mais brigar. Promete?" Olhei para Marcos e Jéssica antes de responder. "Prometo que vamos tentar não brigar mais." Os meses seguintes não foram fáceis. Havia feridas que levavam tempo para cicatrizar, hábitos de desconfiança que precisavam ser desaprendidos. Mas aos poucos, nossa casa foi voltando a ser um lar. Jéssica voltou a me pedir conselhos sobre as crianças. Marcos voltou a assistir televisão comigo nas noites de domingo. Eu voltei a cozinhar por amor, não por território. Beatriz deu seus primeiros sorrisos nos meus braços. Não era a família perfeita dos filmes. Ainda tínhamos discussões. Ainda havia momentos de tensão. Mas aprendemos a conversar sobre os problemas ao invés de deixá-los explodir em confrontos. E eu aprendi talvez a lição mais importante da minha vida: que poder sem amor é apenas tirania. E que às vezes, para salvar uma família, você precisa estar disposto a abrir mão de estar certa. Uma tarde de dezembro, enquanto Leonardo me ajudava a enfeitar a árvore de Natal, ele me fez uma pergunta que me marcou profundamente. "Vovó, por que papai disse que agora nossa casa é sua casa?" "Como assim, meu amor?" "Ele falou para o tio na festa que agora a gente mora na casa da vovó, não na nossa casa." Abaixei-me para ficar na altura dos seus olhos. "Leonardo,
Esta sempre foi a casa da vovó, mas é a casa de vocês também. É a casa da nossa família. Então é nossa casa e sua casa ao mesmo tempo? Exato. É nossa casa. Aquela noite, quando todos já haviam dormido, sentei na sala olhando para a árvore de Natal que havíamos enfeitado juntos. As luzes piscavam suavemente, iluminando as fotos da família na estante. Fotos antigas e novas, de antes da crise e depois da reconciliação. Pensei em tudo o que havia acontecido no último ano. A humilhação, a raiva, a vingança, o triunfo vazio e, finalmente, a redenção através do perdão mútuo. Havia momentos em que me perguntava se poderia ter feito diferente, se poderia ter conquistado respeito sem passar pela guerra, mas talvez algumas batalhas fossem necessárias. Talvez Marcos e Jéssica precisassem entender concretamente o quanto me machucaram. Talvez eu precisasse provar para mim mesma que ainda tinha forças para lutar. O importante era que agora sabíamos, todos nós, onde estavam os limites de cada um. Sabíamos que família não significa aceitar qualquer tratamento. Sabíamos que respeito precisa ser mútuo para ser genuíno. Sabíamos que uma casa é mais do que 4 paredes. É sobre as pessoas que escolhem amá-la e cuidá-la juntas. Na véspera do Ano Novo, fizemos uma festa pequena, só nossa família. À meia-noite, quando abraçamos e desejamos Feliz Ano Novo uns aos outros, senti que finalmente havíamos encontrado nosso equilíbrio. Obrigada, mãe, Marcos me disse, me abraçando apertado. Por tudo, por não ter desistido da gente. Obrigada a você, filho. Por ter me lembrado que família é sobre escolha, não obrigação. Jéssica se juntou ao abraço, e por um momento fomos apenas 3 adultos que haviam aprendido, do jeito mais difícil possível, como se amar respeitosamente. Feliz Ano Novo, Vó Maria! Leonardo gritou, correndo para se juntar ao abraço coletivo. Feliz Ano Novo, meu amor! Feliz Ano Novo para nossa família! Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Nem das coisas que fiz, nem das que deixei de fazer. Aprendi que às vezes você precisa quebrar alguma coisa para poder consertá-la direito. Aprendi que dignidade não é algo que você ganha de uma vez e carrega para sempre. É algo que você tem que defender todos os dias, com delicadeza quando possível, com firmeza quando necessário. Aprendi que ser mãe não significa aceitar qualquer tratamento dos filhos. Aprendi que ser sogra não significa abrir mão da sua personalidade. Aprendi que ser avó não significa se anular para agradar todo mundo. Mas principalmente, aprendi que o amor verdadeiro, aquele que dura, aquele que constrói, aquele que cura, é o amor que vem acompanhado de respeito mútuo. E que às vezes, para ensinar as pessoas que amamos a nos respeitarem, precisamos estar dispostos a enfrentar o risco de perdê-las temporariamente. A casa na Rua das Acácias, 247, continua sendo minha. Meu nome ainda está na escritura, e sempre estará. Mas agora ela é verdadeiramente nossa. Minha, do Marcos, da Jéssica, do Leonardo, da Beatriz. É o lugar onde aprendemos que família não é sobre sangue ou papéis legais, mas sobre escolher, todos os dias, construir algo bonito juntos. E quando Leonardo crescer, quando tiver seus próprios filhos, eu vou contar para ele a história da casa que era minha e virou nossa. Vou ensinar a ele que respeito se conquista, não se implora. Vou mostrar a ele que, às vezes, para salvar o que amamos, precisamos ter coragem de colocar tudo em risco, porque essa é a única forma de descobrir se o amor é forte o suficiente para sobreviver à verdade. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre suas próprias relações familiares, se te deu coragem para defender sua dignidade quando necessário, então valeu a pena cada palavra. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nunca é tarde demais para exigir respeito, mas nunca é cedo demais para oferecê-lo também.